nenhum obstáculo, não tem nada. O próprio espírito do André Luiz, que é o médico, né? Um médico fala, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis. Então, aquilo que você usa para você, em seu próprio favor, né? Então, a ação mediúnica, o passe, né? Mesmo a medicação e os tratamentos que você usa para você usar para eles, né? Então, esse é um médico, é um espírito, é um espírita, né? Falando, né? Então, a gente não tem que pôr obstáculo nenhum ao tratamento espiritual dos animais no centro, ao tratamento espiritual dos animais em casa, né? Então, não tem que se pôr obstáculo nenhum, porque está aí escrito, né? Se a gente não for respeitar o André Luiz, o Valdo Vieira e o Chico Xavier, a gente vai respeitar quem? Né? Então, tem que respeitar. Aqui é um outro caso de uma maritaca, que a moça... A Mari. A Mari, né? Que a gente fala Mari, né? Então, ela foi... E a moça estava andando na rua, encontrou ela caída no chão e ela estava sangrando pelo nariz e pela boca. E não tinha nenhuma ferida, não tinha nenhum machucado, a única explicação é que ela tinha comido o veneno de rato que tem no girassol. Então o pessoal vende o girassol com veneno, que é para matar o rato, e muitas vezes os pássaros comem, até as crianças comem. Então, no caso daquela maritaca, possivelmente era isso. E quem já teve pássaro aqui? Quem tem pássaro? Tá. Os pássaros, eles, muitas vezes você vai cortar a unha de um canário e ele morre na tua mão, né? Então, às vezes, qualquer susto que leva, ele morre. Então, pássaros são muito sensíveis. Então, a chance dela recuperar era muito pequena, porque ela estava com sangue no pulmão, né? Então, a chance de ter uma pneumonia, de não recuperar mesmo, era muito grande, né? E, graças a Deus, a gente foi pedindo, foi orando, foi lutando e fazendo as vibrações por ela e o passe, e ela, graças a Deus, foi reagindo. Aqui ela já estava fazendo fisioterapia. Ela já estava se recuperando, fazendo fisioterapia. Você colocou isso no Face. Fiz no Face. Então ela já estava melhor, já estava fazendo exercício, né? E graças a Deus ela já estava bem mais esperta. Ela já estava bem mais esperta. Aqui ela estava em cima da estátua de Oxalá, né, pedindo as bênçãos para Oxalá. Bem esperta. Ela quis ficar no lugar da pombinha. E aqui já quando ela foi solta, né? Então logo em seguida, depois de mais uns 15 dias, já deu para soltar ela e ela já foi solta. Você já percebeu que eu tenho dificuldade para acertar. Vem a culpa no mouse. Então aqui já a gente soltando ela e ela já indo embora livre. Aqui para em cima do portão. Ela já livre, indo embora. E aí ela vai no portão, depois ela já passa. Vai para a árvore. E vai para a árvore e vai embora. Então ela se recuperou totalmente, né? E recuperou a liberdade. Porque chegou uma hora também que mesmo que a gente quisesse ficar com ela e ficar mais tempo cuidando, ela começou a tentar fugir de todo jeito. Então antes que ela fugisse para um lugar que ficasse presa, tivesse algum problema, a gente soltou ela, né? Então a gente acabou soltando ela foi livre. Né? E a gente fica pensando, por que acontecem essas coisas, né? Por que acontecem essas coisas ruins com os bichos? Por que acontecem essas coisas, essas doenças, esses acidentes? Então o que acontece? Todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Então esse é o Leon Denis falando do problema do ser, do destino e da dor. Por quê? Porque se a gente não passar por uma situação desconfortável, a gente não faz nada. Né? Enquanto a gente está confortável e está bem, a gente não quer mudar. Né? Só quando a gente passa por uma situação difícil, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai se mexendo. Né? E assim é. Essa é uma outra cachorrinha que ela era reprodutora de um canil e ela tinha um problema no olho, ela tinha displasia coxofemoral bilateral nas duas pernas de trás, né? Que é aquele que o pessoal fala que descadera, que dá muito em pastor alemão, em cachorro grande que fica arrastando as pernas.
e ela tinha alteração na coluna. E eles tentaram arrastar ela para a reprodução o máximo que podia, né? Então ela está super maltratada. Aqui a gente vê um vídeo logo quando ela foi resgatada. Eita. Logo quando ela foi resgatada. Então aqui ela estava com o olho super mal, a perna dela arrastando, a coluna toda torta, uma perna sem dobrar, tá vendo? Uma perna dobrada sem apoiar, e magra, a coluna toda torta, tá vendo? Então estava praticamente se arrastando, né? Aí ela veio uma vez, ela fez uma cirurgia espiritual para o olho. E aí o olho melhorou, não precisou enuclear, porque já estava marcada até a cirurgia para enuclear o olho dela. Aí ela veio uma segunda vez, fez a cirurgia para a coluna. Ela já começou a andar um pouco melhor. Aí ela veio a terceira vez e fez uma cirurgia para a pata. Aí quando ela veio a terceira vez, ela já começou a esticar um pouco a pata. Aqui a gente vai ver depois o vídeo dela já esticando a pata. Aqui a coluna dela, olha isso aqui. Olha isso. Parece que deram uma paulada de dentro para fora. Horrível, horrível. Tudo fora do lugar, alterado. Aqui também. Aqui, olha aqui, ó, parece que tem um buraco aqui no meio. Tá vendo? Aqui também tudo comido, fora da articulação. A articulação tinha que ser retinha assim, ó, tudo aberta. A coluna também toda torta. Então estava super mal. E aí, aqui ela, depois que já tinha feito a terceira cirurgia, já começava a apoiar a pata. E aqui o vídeo dela já... O vídeo dela já apoiando a patinha já melhor, depois da terceira cirurgia. Já alegre, né? Já está alegrinho. Olha lá, pensando a diferença. Ó, quer ver agora como ela anda? Ó, ela já apoia, tá vendo? Estica a perna, já apoia e já começa a usar a perna. Aqui também na volta, ó. Ela já apoia, já começa a ter força. Ó, tá vendo? Ela vai apoiando. Então, e ela ainda vai fazer mais uma cirurgia para melhorar mais essa perna, né? Então ela já começa a esticar a perna e já começa a apoiar. Né? Então é uma coisa maravilhosa. Você vê, ela fez 3 cirurgias espiritual e acho que umas 2, 3 vezes ela veio no passe. A perninha dela ó, já está esticando, já está apoiando, ó, já está movimentando. Tá, e ela está bem boazinha, graças a Deus. Está bem mais animada, mais feliz. Está bem mais tranquila. E esse aqui é o 7. Né? O 7 já veio um monte de vezes, já veio um monte de vezes. Mas ele veio envenenado, envenenado com chumbinho. Quem já teve gato envenenado com chumbinho aqui? É horrível, né? É muito triste. O pessoal em casa também que teve gato envenenado com chumbinho sabe, né, que é uma coisa horrível, muito triste, muito difícil, né? A maioria dos bichos quando estão envenenados eles morrem. Então ele veio já desmaiado dentro do potinho e esse aqui é a primeira vez que ele ficou quase uns 15 dias em coma e essa aqui é a primeira vez que ele miou. Ele ficou em coma, cara? Ficou desmaiado mesmo. Ficou em coma. E aqui é a primeira vez que ele miou. Então ele teve uma resposta positiva, já uma resposta positiva em relação ao tratamento. Né? Ó, tá vendo? Ele aqui já vai melhorzinho. Aqui é o vasinho que eles trouxeram ali dentro, pensaram que ele estava morto, trouxeram dentro desse vaso. Aí ele já mais recuperado, aqui também ele mais espertinho. Então ele era pequenininho. Ele era bem pequenininho, ele tinha acho que uns 2 meses mais ou menos. Agora ele já está com 2 anos. Agora. E ele veio muito ruim mesmo. E ele também nós fizemos tudo que podia. Nós fizemos, acendemos vela, fizemos tudo. Né? Passe espiritual, água fluidificada, tudo que podia nós fizemos. E graças a Deus ele foi se recuperando, e aí quando ele estava recuperado ele começou a trabalhar lá com a gente. Né? Então hoje ele trabalha lá com a gente, fica lá na clínica.
Ele tem as obrigaçãozinhas dele lá também. Então, a gente usa muito ele para passar mensagem, né? Então, o que ele fala? Ele passa as mensagens para as pessoas. Então, ele fala assim, não é porque você acha que o animal é feio e nojento que ele merece morrer. Você já pensou se as pessoas que não gostassem de você se achassem no direito de te envenenar? Né? Então, ele fala, pare, pense e mude agora. Né? Porque ele fala do rodeio também, aí ele fala da alimentação de carne, ele vai falando várias coisas. Porque com essa carinha boazinha dele, né, ele vai amolecendo o coração das pessoas. Ele tem carinha doce. Fala de adoção, né? Então ele fala bastante coisa interessante. Quem quiser ver mais coisas sobre ele, então ele tem um Facebook que chama 7 Defendendo os Animais, né? No Facebook. Então tem um monte de videozinho, de coisinha dele. Quem quiser ver, né? Tá lá com TH, né? Com TH, é isso aí. 7 Defendendo os Animais. Aqui tem um dos últimos videozinhos dele. Ele já fazendo, aprontando. Aqui ele está brincando com a paçoca. Ele está escondido atrás da almofada. Não, ele passou. O que aconteceu? Não entrou no vídeo. Então, mas aqui ele estava brincando com a paçoca e ele se escondia atrás da almofada e acabava dando susto nela. Aí, acho que é porque aumentou. Então ela está lá, ele cutucando ela. Ela olha, ela não acha quem é, ele vai lá cutucar ela. Ele cutuca e se esconde. Cutuca e se esconde. Na cara. A mãozinha dele. Cutucar ela se esconde. Gostoso. Sem vergonha, né? O pai tá ficando bravo. Aí ele esconde a cara atrás da almofada. Mas eles são pentelhos mesmo. O gato é terrível. Eu tenho 2, é terrível. Sem vergonha. Então, assim, graças a Deus, hoje em dia ele está maravilhoso. A única coisa, ele ficou com uma sequela na cabeça, que ele fica com a cabeça meio torta, né? Que ficou sequela do envenenamento. E quando ele fica muito agitado, ele roda em círculo. Mas ele, graças a Deus, ficou bem. E aí ele pergunta, qual a explicação, né, dessas curas espirituais? E qual que é a explicação? A gente vê aqui no livro Leis do Amor, o Emmanuel falando pelo Chico. Então o que ele fala? Quais são os medicamentos do espírito? Ele fala assim, nas atividades espíritas colhemos no magnetismo sublimados benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorrer a alma aflita ou as energias exaustas. Então, o que acontece? O espírito muitas vezes pega um animal que é muito agitado, pega aquela energia daquele animal, tira um pouco daquele animal, guarda, quando vem um animalzinho velhinho, coloca aquela energia naquele animal. Então, é um equilíbrio, né, que causa. Traz um equilíbrio. E esse aqui é o Frederico, esse é um dos casos mais surpreendentes assim que a gente tem, né? Então, o Frederico é um gato, ele tinha um problema numa orelha, que ele tinha otite crônica e tal, então ele perdeu uma orelha, mas não tem nada a ver com o processo agora. Então, o que acontece? Ele era um gato que toda noite ele ficava miando, atormentando o casal e não deixava o casal dormir. E o pessoal levou lá no centro para ele tomar um passe. Aí, quando a entidade viu o gato, ela falou assim, estava a mãe, a filha e o gato. A filha carregando o gato e a mãe do lado. Aí ele falou assim, nossa, mas da onde é essa criança que está com esse gato? Você perdeu algum filho? Você abortou algum filho? Perguntou para a mãe.
E a mãe começou a chorar. E aí o que tinha acontecido? A mãe tinha abortado um filho, né, por causas naturais, né, e só que o filho tinha ficado revoltado, porque ele não entendeu por que ele foi abortado, né, porque ele não pôde participar daquela família. Então ele usava o gato para atormentar a família. Né? Então o filho usava o gato como um meio de se expressar, né, que estava revoltado por não ter nascido. Né? Então, quando a entidade perguntou para ela se ela tinha perdido um filho, tinha abortado um filho, ela começou a chorar porque ela lembrou. Né? E o que a entidade pediu? Pediu para uma médium, né, que trabalha com desobsessão, permitir que o menino incorporasse nela, né? O menino incorporou naquela médium, abraçou a mãe, conversou com a mãe, né? A mãe explicou para o filho o que tinha acontecido, o filho perdoou a mãe e todo mundo ficou bem. E o gato sarou, nunca mais teve nada. Não ficou mais chorando, nem miando, nem nada. Foi usado justamente para levar todos eles. O gato foi o instrumento de levar aquela família para o centro, né? Para que ele fosse ajudado, aquele menino fosse ajudado, a mãe fosse ajudada, a família toda fosse ajudada. Né? Eles hoje estão lá. E hoje eles estão lá trabalhando no centro. E a menina está desenvolvendo, né, a mediunidade. Né? E todos eles estão trabalhando lá, desenvolvendo a mediunidade, desenvolvendo o estudo, né, da espiritualidade. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho bastante tempo de espiritismo e de espiritualidade, mas eu nunca tinha visto isso. Mas uma coisa surpreendente. Eu também nunca vi ninguém falar sobre isso, assim. Né? Mas é uma coisa maravilhosa. Ele levou a família toda para dentro de um trabalho espiritual, chegou lá, né, se conseguiu tirar aquela obsessão do próprio filho, se explicar para o filho, se ajudar o filho, se ajudar a mãe, se ajudar a família, se ajudar o gato. E o gato, no fim, era o menos que estava prejudicado. Né? Então foi uma coisa maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Então, por isso que a gente fala. Né? Quais que são as vantagens da gente ter o trabalho espiritual no centro? E ter o trabalho espiritual para os animais? Então, para o animal, melhora o seu estado de saúde, é mais fácil para a família do animal aceitar terapias que sejam diferentes, né? Como homeopatia, como fitoterapia, como florais, né? Porque a pessoa tem uma ideia de espírito, uma ideia de alma. O desencarne do animal é mais harmonioso. Tem uma cachorrinha que desencarnou essa semana, e ela tinha 2 tumores no pulmão, e ela tinha umas 200 metástases no corpo. Tinha um monte de bolotinha do tamanho, ela tinha 2 tumores no pulmão do tamanho de uma laranja cada um, e tinha umas 200 metástases do tamanho de uma azeitona no corpo. Então ela podia ter morrido, o tumor podia ter explodido, ela podia ter morrido afogada no sangue, ela podia ter morrido saindo sangue pelo nariz, pela boca, ela podia ter morrido tendo convulsão, porque um dos pequenininhos podia estourar na cabeça dela, e ela podia ter tido convulsão, ela podia ter tido diarreia com sangue e morrido, ela podia ter morrido de milhões de maneiras horríveis. Mas como que ela morreu? Ela estava dormindo, os tutores dela foram numa reunião de condomínio, quando voltaram ela estava no mesmo lugar, só que estava morta. Morreu dormindo. E ela morreu dormindo. Na mesma posição que ela estava dormindo, ela ficou. Né? Então é uma coisa maravilhosa, de todos os milhões de jeitos que ela podia ter sofrido, ela morreu dormindo. E foi bom para todos, porque eles não viram também. Né? Então foi uma coisa certíssima, maravilhosa. Para o veterinário, quais são as vantagens? Ele tem mais compreensão das doenças, a família compreende melhor as doenças também. Né? O veterinário é auxiliado pelos espíritos, então ele trabalha melhor, tem uma melhor aceitação das outras terapias. Então você pode trabalhar com homeopatia, com fitoterapia, pode dar um passe, pode fazer um reiki, pode fazer, né, bastante coisa além daquilo normal. Tem melhor aceitação, o pessoal entende melhor que a doença não é um castigo, que não é uma praga, que não é, né, uma coisa normal. E traz a paz de espírito e a certeza do esgotamento dos recursos para o veterinário. Então tem muito veterinário que desiste, porque não é fácil. Quando morre um animal, a gente morre junto. Né? Então se a gente não tem certeza que fez todo o possível, a gente não aguenta. Tinha uma menina que estudava comigo, ela foi fazer estágio no zoológico em Berlim, lá na Alemanha. Ela era uma excelente veterinária. A primeira coisa que ela pegou quando ela foi trabalhar, ela pegou uma ninhada de 6 filhotinhos com sinomose. E sinomose não tem cura, ou o bicho morre, ou você faz eutanásia, ou então Deus interferiu no meio e não morreu. E então assim, ela teve que fazer eutanásia de 6 filhotes.
Aí quando ela fez isso, ela não conseguiu mais trabalhar e ela largou de ser veterinária. E ela virou funcionária pública, fica lá carimbando a vida inteira. Mas ela largou de ser veterinária porque não aguentou. Porque é difícil. Se você não tem certeza que você fez todo o possível, você não aguenta. Né? Então, é complicado. E para a família tem melhor entendimento da doença, do animal, né? Não fica pensando besteira. O animal pegou a doença que era para cair em mim. Sempre assim. O animal está sofrendo porque eu, quando fui não sei aonde, xinguei não sei quem. Entendeu? E aí não fica pensando coisa que não tem a ver. Tem a melhor aceitação e compreensão das terapias, a gente pode trabalhar com outras terapias diferentes. O desencarne do animal também a gente entende melhor, né? E tem um amparo, isso que é o melhor de tudo. É como se fosse uma viagem. Então o animal tem uma doença que aqui na nossa terra, no nosso mundo, não se cura. Então ele vai fazer uma viagem para um outro lugar mais evoluído, se cura e depois ele volta. Né? Então é igual antigamente quando o pessoal ia fazer cirurgia de coluna. O pessoal ia para os Estados Unidos fazer cirurgia de coluna, porque aqui não tinha, ficava um tempo internado, depois voltava andando, curado. Né? Então é a mesma coisa, o animal tem uma insuficiência renal. Aí ele vai para o mundo espiritual, se cura da insuficiência renal, aí volta com o corpo novinho para viver mais uma vida junto com a família. Né? E quais que são as vantagens para o centro? Né? Para o centro espiritual, para o centro espírita? Ele aumenta os seus frequentadores, ele auxilia o trabalho dos espíritos que são protetores dos animais, ele abre mais um trabalho de caridade, ele auxilia na divulgação, né, da espiritualidade, então ajuda bastante. Né? Então, e essa ideia, ela vem além do que, né, um pedido de recuperação para os bons espíritos. Ele faz uma ideia de trazer a família para a espiritualidade, de trazer a família para dentro do centro. Então os animais, eles são trabalhadores da espiritualidade. Você vê o gato, né, aquele gato. Ele trouxe toda a família para dentro do centro para todo mundo ser ajudado. O gatinho preto também, que o cachorro pegou. Sim, o gatinho é um gatinho que o cachorro pegou o gatinho, né, o cachorro da família pegou o gato. E aí o pessoal daquela família começou a ir no centro por causa do gato. Né? Conhecer a espiritualidade, conhecer a parte espiritual. E vai entrar na casa. Vai entrar na casa. E vai começar a trabalhar na casa. Então, assim, são meios da espiritualidade de trabalhar. Né? Eles são ferramentas. Então, não custa nada. Na casa já tem auxílio, já tem oração, já tem palestra, já tem estudo, tem um monte de coisa. Pegar um dia, por exemplo, por mês, ou um dia a cada 15 dias, né? E colocar um trabalho para os animais. Porque o animal, ele nunca vai sozinho. Esse aqui é o nosso trabalho, né? Lá no União Espiritualista Uma Luz. Aqui é o grupo nosso lá. Né? Aí tem dia que tem uns, tem dia que tem o outro. É aquilo que a gente falou. Né? Tem a base, tem os que vêm e outros que não vêm. E aí tem a turma lá. E o animal, ele nunca vai sozinho, né, para tomar passe. Ele vai sempre com a família toda. Né? Às vezes até com mais do que a gente pensa. E aí, quando a gente pensa que está ajudando só o animalzinho, não, a gente está ajudando mais gente do que a gente imagina. Geralmente quem precisa mais é o tutor. Né? Então o animal ajuda o tutor também. Né? Então você pensa que você está ajudando só o animal, mas você está ajudando toda a família, inclusive os outros animais. Inclusive os outros animais. Você está ajudando os espíritos que querem ajudar aquela família. Você está ajudando os espíritos que estão obsidiando aquela família. Então você ajuda todo mundo. E a gente fala que é uma família multiespécie. Por quê? Porque tem as pessoas encarnadas, tem os animaizinhos e tem os espíritos também. Né? Então é uma família que cabe todo mundo. É um grande chute. E aqui, né, a família parece um hospício, mas é a minha família. Então a gente sabe que a família às vezes é muito bagunçada, mas não deixa de ser família. Então eu espero que vocês tenham gostado e estimule vocês, né, no trabalho de vocês que está para começar e que vocês tenham bastante estímulo para que logo esses casos de recuperação, de animais que se melhoram, de pessoas que se recuperam, né, seja também o caso que vocês estejam contando aqui para a gente. Deixa eu desligar aqui que eu vou mostrar uma coisa para vocês.